E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E de verdade, eu juro que eu não ia gravar nada hoje. Hoje era para ser um dia de folga meu, no caso eu só ia editar uns vídeos do TikTok que eu tinha deixado pré-gravados e ia postar. Mas tivemos bomba aqui no Bayern, notícias quentíssimas de que o Bayern fez mais uma oferta pelo Voltemade e daí não tinha como. Eu tive que vir aqui comentar, o vídeo deve ser rápido e tem coisas importantes para falar, porque não fazia ideia de que já ia ter uma oferta nova. Saiu literalmente há 20 minutos atrás. Eu vi e vim gravar. Enquanto eu vou abrindo aqui notícia, só queria pedir uma coisa. Quem gosta aqui do canal, por favor, se inscreve, deixe o like aqui no vídeo, compartilhe com outras pessoas que também gostam de futebol europeu ou do Bayern de Munique. E podem comentar à vontade, só peço sempre para que tenham respeito. Mas eu juro, se inscrevam, dêem o like, compartilhem, porque ajuda muito aqui o canal, de verdade. E o que aconteceu? Saiu aqui ó, no Florian Plettenberg e nesse Dennis Bayer a notícia de que o Bayern apresentou hoje uma nova oferta ao Stuttgart por Nick Woltemade, no valor de 60 milhões de euros, mais complementos, que é bônus. Então, não é 60 milhões de euros incluindo bônus, ou seja, 50 fixos mais 10 de bônus, ou 55 fixos mais 5 de bônus. Não. É 60 milhões de euros garantidos, mais bônus que não está dizendo aqui o valor desses bônus. E uma cláusula de venda para o Stuttgart, ou seja, não tá falando aqui a porcentagem, tá? Mas pode ser que o Bayern tenha deixado pro Stuttgart nessa oferta. Ó, você tem 5 ou 10% do passe do Voltemade. Você continua assim. Pra se o Bayern vender o Voltemade no futuro, o Stuttgart ganhar um dinheirinho depois. Não tá falando a porcentagem, mas o Bayern deixou essa cláusula de venda. O Stuttgart rejeitou a proposta, embora a equipe do jogador acreditasse que o pacote seria suficiente. O Stuttgart exigiu 75 milhões de euros do Bayern hoje, algo que o Bayern não pagará. E eu tenho algumas coisas para comentar. Primeiro, complementando meu vídeo de ontem, porque tinha saído uma notícia que o Bayern acha muito caro o Xavi Simons, que o pacote dele é 70 milhões de euros por aí. E eu vou falar uma coisa. Se você aceita pagar 60 milhões de euros no Voltemade, 70 milhões de euros no Xavi Simons tá barato. Não que esteja barato, tá? Não tá. Eu acho que é o preço do Xavi Simons mesmo. Eu acho que ele é 70, 80 milhões de euros no máximo, o Xavi Simons. Mas tá barato em comparação, né? Porque o Voltemade, bem ou mal, ninguém conhecia ele há 6 meses atrás. Do nada que ele teve essa ascensão. E tá jogando bem, é um bom centroavante, eu gosto do Voltemade, mas não é jogador para 60 milhões de euros. Isso que o Bayern tá oferecendo mais, né? Ainda tem os bônus e a cláusula de revenda. Então, só pra falar do vídeo anterior. E aqui, ó. Cara, o Bayern já fez uma baita oferta. Eu já disse, assim, o Walter Made, pra mim, era jogador de 35, 40 milhões de euros. E com o inflacionamento do mercado, talvez chegasse no máximo a 45 o valor justo por ele. E o Bayern já tá oferecendo 60, no caso, mais 60 milhões de euros, e o Stuttgart recusou. E aqui, eu queria falar algo pra vocês, que eu já disse um pouco em alguns outros vídeos meus, e que é algo muito importante, porque o Stuttgart eu já disse que o Stuttgart não estava de boa fé, ou seja, o Stuttgart não queria fazer o negócio e que estava tentando se aproveitar do Bayern. Mas já está começando a ficar meio de má fé isso aqui. Realmente, o Stuttgart está sendo muito sacana. Não porque eu sou torcedor do Bayern, não é por isso. Mas porque antes dizia, tá bom que era 65 milhões de euros para o Stuttgart considerar a oferta, não quer dizer que eles iam aceitar. Mas antes estava dizendo que o Stuttgart queria um valor de 65 milhões de euros pelo Voltemade. E agora que o Bayern fez uma oferta muito próximo disso, o Stuttgart está exigindo 75. Eles aumentaram o preço. Ah, mas é que o Voltemade está jogando muito bem. Não, a gente nem começou a temporada ainda. Então, o Stuttgart não está querendo vender o Voltemade, como está dizendo aqui, ó. Embora a equipe do jogador acreditasse que o pacote seria o suficiente. Por quê? Porque o Voltemade tá louco para vir pro Bayern. Então, o Voltemade quer muito ele, quer muito vir pro Bayern. O Bayern quer muito o Voltemade, ainda mais por ser um centroavante alemão com bom potencial, um jogador com características difíceis de se achar no mercado. Não quer dizer que ele é um
novo Lewandowski. Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele tem características diferentes, porque ele é um jogador de quase 2 metros e que consegue ser ágil e bom com a bola no pé para um jogador de 2 metros. Então o Bayern quer ele por tudo isso, porque ele é alemão também, né? Importante. O Bayern quer muito ele. Mas já tá ficando difícil, cara. O valor já tá muito alto. O valor tá realmente muito alto. 75 milhões. O Stuttgart tá aumentando a pedida. Eu tô falando assim, o Stuttgart, eu acho que tá tentando abusar do Bayern, tá tentando tirar o máximo que dá, porque eles sabem que o Bayern sonha com o Voltemade. E o fato que eu acabei de falar dele ser alemão é muito importante. Por quê? Porque o Bayern acabou de perder o Wirtz, que é o maior talento alemão que a Alemanha tem muito tempo, para a Premier League. O Bayern acabou de ter essa grande derrota, uma derrota que vem até com o ego nacional do Bayern. E o Voltemade é o quê? Alemão, é um centroavante alemão e que se tudo der certo, ele progredir, ele pode se titular da Alemanha nas próximas Copas, nas próximas duas Copas, né? Então o Stuttgart sabe isso, sabe disso, e tá falando assim, quanto mais eu pedir, o Bayern vai ficar desesperado e vai pagar. Ou tem a chance do Bayern daqui a pouco falar assim, 70 não dá, mas a gente pode fazer 65 mais bônus. O Stuttgart tá se aproveitando porque sabe que o Bayern... Cara, a verdade é que o Bayern não se respeita no mercado de transferências, né? A gente já tá vendo isso já faz um tempo e, de novo, o Stuttgart tá usando e abusando do Bayern. E daí o que o Bayern tem que fazer, na minha opinião? Pra mim tem três opções. Ou o Bayern desiste do Voltemade e vai tentar outros jogadores, como Xavi Simons, Nkunku, tem algumas opções no mercado ainda. Ou o Bayern chega no Stuttgart e fala: essa foi a minha última oferta. Ou vocês aceitam, vou dar, por exemplo, 3 dias para vocês aceitarem. Se vocês recusarem, tá bom, eu vou achar outro jogador. Acabou a negociação. O Bayern pode fazer isso, dar um ultimato no Stuttgart. Ou o Bayern pode fazer uma reunião interna do clube e falar assim: o que mais que a gente pode adicionar aí? Ó, tá bom, aumenta a oferta para 62 milhões de euros. Chega no estúdio e fala: 62 milhões de euros é isso ou nada. E dá, de novo, um ultimato. Um pouquinho melhorado e dá um ultimato. Mas o Bayern não pode mais ficar aceitando apanhar do Stuttgart. O Stuttgart tá fazendo o que quer com o Bayern. Então o Bayern tem que dar um ponto final nisso e falar: ó, acabou, essa é a última oferta, é isso, a gente vai para outros jogadores. Por quê? Porque o Bayern precisa de um jogador de ataque. Pode ser um centroavante como o Voltemade, o que eu não acho ideal, né? Porque com o Voltemade, ou ele vai ser reserva do Kane, e daí o Bayern vai preparar o Voltemade para ser titular do clube quando o Kane acabar voltando para a Premier League, ou o Bayern vai usar ele de titular, principalmente enquanto o Musiala está machucado. E eu não acho que a ideia do Voltemade para titular seja muito boa. Não porque ele não tem capacidade de jogar com dois centroavantes, né? Porque o Kane é um 10 que todo mundo fala que é um 9 que joga de 10. O Voltemade também é um 9 que consegue se associar melhor, que é um pouco mais técnico. Tem um pouco mais de agilidade. Então, é possível você encaixar os dois? É. Mas eu acho que vai desequilibrar o time. Porque você, apesar de ter dois 9s que até conseguem se associar bem, você vai ter duas torres lá na frente. Isso pode deixar o time desequilibrado. Você pode ter que sacrificar muito o Luiz Dias e o Olise para tentar equilibrar um pouco mais o time. Então não é a minha ideia principal. E também eu acho muito caro 60 milhões de euros ou 70 milhões de euros em um reserva, né? Mas o que o Bayern tem que fazer? Ou desiste do Voltemade, ou faz essa oferta. É isso, basicamente. Calma, eu já cheguei. Lembrei o que eu ia falar. Basicamente, o Bayern tem que dar o ultimato logo, por quê? É o ponto mais importante. Porque se o Bayern se estender muito com o Voltemade e manter essa novela até o final da janela, o Bayern pode acabar contratando o Voltemade por um valor bom. Bom não vai ser, né? Que já está muito caro. Eu já acho que está muito acima do valor de mercado. Mas pode ser por 60 milhões de euros, pode ser por 70, pode acabar contratando. O que vai sair caro. Mas você vai falar, contratou, ou pode ser que chegue nos últimos dias de janela e fracasse a transferência. E se acontecer isso, o Bayern vai precisar contratar um jogador. Só que quem que vai ter disponível no mercado? Vai ter boas opções ou só opções medianas? E se ele tiver uma opção boa ou uma opção mediana que seja, os, os clubes desses jogadores podem não querer vender eles, pode ser que peçam um valor muito alto porque o Bayern está com urgência, está sem tempo no mercado. Então o Bayern precisa resolver essa situação o mais rápido possível.
Quanto antes terminar, melhor. Pode ser contratando o Walter Made, pode ser que não, pode ser mantendo essa oferta e dando um prazo pro Stuttgart aceitar, falar assim, ó, até sábado, que é o dia da Supercopa, a minha oferta tá na mesa. Pode recusar ou aceitar, tanto faz. Passou de sábado, acabou o Walter Made. Isso, mas o Bayern tem que dar o ponto final o quanto antes. Pode ser contratando ou fracassando a transferência. Mas isso tem que acabar. O valor já tá muito alto, mas eu não quero falar mais isso porque o Bayern já tá louco mesmo. Só que não dá para estender muito mais, porque claramente, ó, 75 milhões de euros. O Stuttgart estava pedindo 65, eles aumentaram para 75. Eles claramente estão de má fé e estão querendo extorquir o Bayern. E o Stuttgart não quer vender ou quer extorquir o Bayern o máximo que dá. Então o Bayern tem que parar de ser trouxa e ser firme na decisão, entendeu? É isso. É o vídeo mais de urgência aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem. Valeu!